Do Saturday Night Live aos blockbusters de Hollywood, Chevy Chase construiu um império cômico que definiu uma era. Mas por trás do riso, escondia-se a fama de ser uma das mais difíceis personalidades do meio. Seu humor cáustico e comportamento nos bastidores criaram um rastro de pontes queimadas que abrange décadas da história do entretenimento. Aqui estão os 10 atores que mais odiavam Chevy Chase. Bill Murray. A rivalidade entre Bill Murray e Chevy Chase é lendária nos círculos de Hollywood, um choque de titãs que começou quando Murray substituiu Chase no Saturday Night Live em 1976. A transição criou uma tensão natural, com Murray entrando na enorme sombra deixada pela primeira estrela revelação do SNL. A saída de Chase foi abrupta, deixando o elenco abandonado enquanto ele perseguia o estrelato no cinema, um pecado capital na comunidade muito unida. A animosidade deles explodiu numa briga física minutos antes de Chase apresentar o SNL em 1978. Segundo vários membros do elenco que testemunharam o incidente, Murray abordou Chase nos bastidores e imediatamente começou a provocá-lo sobre seu casamento fracassado e suas perspectivas de filme em declínio. Chase teria revidado com provocações sobre a aparência de Murray e as atuações inconsistentes no programa. Talento mediano, Murray teria gritado para Chase, um insulto particularmente mordaz numa indústria construída sobre o ego. A altercação tornou-se física, com os dois tendo que ser separados por colegas de elenco, incluindo Gilda Radner e Dan Aykroyd. O roteirista do SNL, Tom Schiller, mais tarde descreveu a cena como ver dois leões disputando o mesmo pedaço de carne. O confronto não era apenas sobre antipatia pessoal, representava uma divisão ideológica mais profunda sobre a própria comédia. Murray encarnava a nova guarda do SNL, os improvisadores de Chicago que valorizavam o trabalho em conjunto, enquanto Chase representava a abordagem da estrela solo que priorizava a fama individual em detrimento da coesão do grupo. O que tornava essa rixa tão potente era como representava uma divisão filosófica nos estilos de humor. O humor presunçoso e preciso de Chase contra a abordagem anárquica e crua de Murray. Embora tenham trabalhado juntos em Caddyshack de 1980, a tensão permaneceu palpável no set. O diretor Harold Ramis, sempre que possível, agendava as cenas deles para dias diferentes. Dava para cortar a tensão com uma faca, disse John Peters, produtor de Caddyshack a Rolling Stone. Basicamente, filmamos 2 filmes diferentes no mesmo cenário. Anos depois, Murray reconheceu a rivalidade em uma entrevista à revista Empire. Foi realmente uma briga de Hollywood, do tipo, não toque no meu rosto. Os dois teriam feito as pazes nos últimos anos, com Murray dizendo a Howard Stern, sinto-me mal com isso, mas agora somos ambos muito mais velhos. Chase tem sido menos conciliador, comentando ao Washington Post que Murray apanhou bem no pescoço, só isso, sugerindo que as feridas ainda persistem apesar da passagem do tempo. O embate deles é um dos momentos de bastidores mais infames da comédia, lembrando as personalidades voláteis que impulsionam a melhor comédia e os ciúmes que transformam a arte colaborativa em campos de batalha pessoais. Dan Aykroyd. Apesar de parecerem amigos e colegas em filmes como Spies Like Us, a relação de Dan Aykroyd com Chevy Chase era complexa, marcada por respeito profissional e uma certa exasperação pessoal. Como ex-alunos do SNL, eles compartilhavam uma sintonia criativa, mas divergiam drasticamente em suas abordagens à colaboração e à conduta profissional. Durante as filmagens de Spies Like Us em 1985, as tensões supostamente eram latentes. Segundo membros da equipe, Aykroyd, conhecido por seu profissionalismo e preparo, se frustrou com os improvisos de Chase e sua tendência de mudar cenas para favorecer seu personagem. Dan chegava sabendo cada fala, pronto para tudo, enquanto Chevy parecia improvisar, disse um assistente de direção à Entertainment Weekly, anos depois. Dan nunca reclamou abertamente, mas dava para ver a frustração em seus olhos quando as tomadas falhavam pela 10ª vez. As filmagens coincidiram com os infames problemas de Chase com drogas e álcool de meados dos anos 80, que supostamente contribuíram para seu comportamento errático. Aykroyd, conhecido por tolerar excêntricos, tendo trabalhado bem com John Belushi e Bill Murray, fontes da produção afirmam que ele atingiu seu limite com Chase durante uma difícil filmagem noturna na Noruega. Após Chase errar deixas e pedir mudanças de roteiro de última hora, Aykroyd teria abandonado o set por 2 horas, o único incidente em sua reputação profissional impecável. O ponto de ruptura teria sido durante uma coletiva de imprensa, quando Chase interrompeu Aykroyd repetidamente em entrevistas, direcionando as conversas para os seus próprios feitos na carreira. Numa coletiva televisionada, Chase cortou claramente Aykroyd no meio da frase 3 vezes, levando a um som inskränklich. Disse muito.
Embora mais contido que outros nesta lista, o silêncio diplomático de Aykroyd disse muito. Em sua memória de 2002, Aykroyd ofereceu uma avaliação ponderada. Chevy tinha seu processo, e às vezes esse processo podia ser desafiador para aqueles ao seu redor. O que funcionava tão brilhantemente na tela muitas vezes tinha um custo por trás das câmeras. De acordo com o roteirista do SNL, Tom Davis, os dois mantinham uma cortesia profissional que mascarava problemas mais profundos. Dan é um cavalheiro que não lava roupa suja em público, explicou Davis, mas ele deixou claro para aqueles de nós que o conheciam bem que trabalhar com Chevy era algo que ele não se apressaria em repetir. De fato, apesar da química aparente deles em Spies Like Us, os dois nunca trabalharam juntos em outro grande projeto, uma ausência reveladora, considerando a frequência com que ex-alunos do SNL colaboravam ao longo dos anos 80 e 90. Embora nunca tenha chegado ao nível de outras brigas de Chase, a relação manteve-se profissional em vez de amigável. A química cômica deles na tela mascarava uma dinâmica de bastidores, onde Aykroyd, segundo relatos, mantinha as interações estritamente comerciais, um testemunho do seu profissionalismo e talvez a mais forte indicação dos seus verdadeiros sentimentos sobre o ex-colega. Jane Curtin. Como uma das Not Ready for Primetime Players originais do SNL, ao lado de Chase, Jane Curtin vivenciou o ego e a arrogância que definiriam a reputação dele. A tensão entre eles começou na primeira temporada do programa, quando Chase frequentemente saía do personagem durante os segmentos cuidadosamente elaborados de Curtin, roubando o foco e atrapalhando o ritmo que ela tanto se esforçava para manter. Curtin, com formação teatral e dedicada à comédia, confrontou Chase sobre o comportamento após um segmento perturbador do Weekend Update em 1976. Segundo a equipe presente, Chase ignorou as preocupações dela com seu sorriso irônico, sugerindo que relaxasse e lembrasse que o público veio para me ver. Essa atitude desdenhosa com um colega estabeleceu um padrão que Chase seguiria por toda a carreira. A situação piorou depois que Chase saiu do SNL para Hollywood. Quando ele voltou como apresentador, Curtin notou uma mudança drástica em seu comportamento. Quando ele voltou para apresentar, ele era uma prima-dona. Curtin revelou no livro Live from New York. Ele foi rude com os membros do elenco e era terrível estar perto dele. Ela descreveu como Chase criticava o trabalho dos roteiristas e exigia tratamento especial, criando uma atmosfera tóxica durante a semana de produção. Durante sua passagem como apresentador em 1978, Chase supostamente menosprezou um esquete coescrito por Curtin, chamando-o de humor de dona de casa suburbana na frente de toda a equipe de roteiristas. Curtin, conhecida pelo seu profissionalismo, teria respondido: "Pelo menos eu consigo escrever algo que não seja falling down." A troca de farpas evidenciou a diferença fundamental entre a abordagem de comédia física de Chase e o trabalho de personagem mais sofisticado de Curtin. O que distinguia o desgosto de Curtin era a sua origem na observação direta, e não em meras fofocas da indústria. Como uma profissional exemplar, avessa a dramas, seus raros comentários públicos sobre Chase ganharam peso especial. Não gostava dele quando estava aqui e não gostei dele quando voltou. Ela declarou sem rodeios numa entrevista de 2011, uma afirmação notável de alguém geralmente reservada sobre críticas a colegas. Numa discussão de mesa redonda de 2018 sobre os primeiros dias do SNL, Curtin explicou: "A diferença entre Chevy e alguém como Dan Aykroyd ou Gilda era que entendiam o trabalho em conjunto. Chevy nunca fez. Ele nos via como seu elenco de apoio, não seus iguais." Esse mal-entendido fundamental da comédia colaborativa criou rachaduras que nunca cicatrizaram. As consequências duraram décadas, com Curtin notavelmente ausente de reuniões onde Chase era destaque. Quando ela comparece a retrospectivas do SNL, fontes internas notam que são cuidadosamente agendadas para mantê-los separados. Sua postura firme contra o comportamento dele a estabeleceu como uma das primeiras a denunciar a conduta problemática que mais tarde se tornaria sua marca, uma heroína feminista antes que o termo ganhasse força em Hollywood, Gilda Radner. A relação entre Gilda Radner e Chevy Chase representa uma das entradas mais comoventes desta lista, uma amizade que azedou em decepção e desilusão. Durante a primeira temporada do SNL, Radner e Chase desenvolveram um laço forte, com sua química cômica produzindo esquetes memoráveis que ajudaram a definir a identidade inicial do programa. Em cena, eles formavam uma parceria de comédia perfeita, com a vulnerabilidade de Radner contrastando lindamente com a persona presunçosa de Chase.
Fora das câmeras, colegas descreviam a relação deles como quase de irmãos, com Radner sendo uma das poucas que conseguia fazer Chase rir de verdade nas leituras de roteiro. Eles tinham uma conexão especial, recordou Rosie Schuster, roteirista do SNL. Chevy que o resto de nós não viu. Uma vulnerabilidade sob a arrogância. O ponto de virada veio após a partida abrupta de Chase para Hollywood, que Radner supostamente viu como abandono do elenco que construiu o sucesso do SNL. Segundo a colega de elenco, Lorraine Newman, Radner sentiu-se particularmente traída, dada a sua amizade próxima. A Gilda tinha investido muito nessa relação, Newman recordou mais tarde. Quando ele partiu sem aviso, ela levou para o lado pessoal. Ela chorava no camarim, perguntando-se se tinha feito algo de errado. A rápida ascensão de Chase ao estrelato no cinema, tornando-se o comediante mais bem pago de Hollywood em 1978, contrastava com a exaustiva rotina semanal de TV que seus ex-colegas de elenco ainda suportavam. Quando Chase voltou para apresentar em temporadas seguintes, Radner ficou supostamente devastada com sua mudança de comportamento. Durante uma infame passagem como apresentador, Chase supostamente recusou-se a apresentar um sketch que Radner escrevera especificamente para eles, alegando que não era cinematográfico o bastante para sua nova imagem. Em sua autobiografia, It's Always Something, Radner aludiu a essa decepção. Às vezes, pessoas que você pensa que sempre estarão lá para você se tornam estranhos quando as circunstâncias mudam. Sem citar Chase diretamente, aqueles próximos à produção entenderam a referência. Alan Zweibel, autor de muitos dos melhores sketches de Radner, confirmou depois. Aquilo era sobre Chevy. Ela sentiu que ele tinha mudado fundamentalmente após a fama, e não para melhor. A distância entre eles cresceu conforme a reputação de Chase por seu comportamento difícil se consolidava. Quando o SNL fez 5 anos, em 1980, testemunhas descreveram a interação deles como cordial, porém tensa, bem diferente da camaradagem que tinham antes. Em um momento dos ensaios, Radner teria tentado reviver uma de suas antigas sketches, mas Chase a descartou como algo do passado. Embora Radner mantivesse sua graça peculiar em público, amigos afirmaram que ela, em particular, lamentou a transformação de Chase de colega a um exemplo a não seguir. Antes de sua trágica e precoce morte por câncer de ovário em 1989, Radner teria dito ao amigo próximo Martin Short: "A fama muda as pessoas, mas não precisa mudá-las da mesma forma que mudou Chevy." A história deles ilustra como a fama pode reconfigurar até as amizades mais promissoras em Hollywood, e como artistas diferentes respondem ao sucesso de maneiras dramaticamente distintas. Tensões crescentes e rumos de carreira divergentes moldariam as relações à medida que o estrelato de Chase aumentava. O ciclo de desavenças estava apenas começando, estabelecendo um padrão que definiria sua carreira tanto quanto seus talentos cômicos. John Belushi. A animosidade entre John Belushi e Chevy Chase tinha raízes em visões opostas de comédia e autenticidade. Embora ambos fossem destaques do elenco original do SNL, Belushi via a comédia de Chase como calculada e inautêntica, contrastando com seu próprio ethos contracultural e cru. O atrito deles começou na primeira temporada do SNL, onde seus estilos opostos geraram um atrito natural. Belushi, com sua energia anárquica e dedicação à comédia física, teria se ressentido de como o segmento Weekend Update de Chase exigia preparação mínima, mas recebia atenção máxima. Segundo o escritor Tom Schiller, John passava horas na maquiagem se transformando em personagens, enquanto Chevy só precisava sentar numa mesa e sorrir de lado. Isso deixava John louco. O conflito deles se intensificou depois que Chase deixou o SNL pela fama em Hollywood. De acordo com a controversa biografia de Bob Woodward, Wired, Belushi sentiu que Chase traíra o espírito anárquico do programa em favor do sucesso comercial. Chevy era a antítese da filosofia de comédia punk rock de John, disse o diretor do Second City, Del Close, a Woodward. João o via como um vendido que não respeitava a arte. A situação piorou quando Chase começou a ter sucesso massivo com filmes como Foul Play e Caddyshack, enquanto Belushi lutava com o fracasso comercial de 1941. Doug Kenney, que trabalhou com ambos os comediantes, teria observado: John odiava a facilidade do sucesso de Chevy, enquanto ele tinha que lutar por tudo. Esse ciúme profissional, somado às suas diferenças pessoais já estabelecidas, criou uma dinâmica tóxica. A hostilidade atingiu o auge nas voltas de Chase para apresentar o SNL. Durante um episódio infame, Belushi teria sabotado um dos esquetes de Chase ao errar deliberadamente as falas e sair do personagem, uma rara violação dos padrões profissionais para o artista tão comprometido.
Testemunhas descreveram Belushi zombando da comédia física de Chase pelas costas, fazendo imitações exageradas das quedas de Chase para o resto do elenco. A rivalidade deles tomou um rumo mais sombrio à medida que os problemas de abuso de substâncias de Belushi pioravam. Segundo vários relatos, Chase, apesar do seu próprio uso de cocaína bem documentado, deixava sobre seus excessos, criando confrontos explosivos. Durante as filmagens de Caddyshack, onde ambos tinham papéis, embora sem cenas juntos, Chase supostamente fez comentários repetidos sobre o peso e o estilo de vida de Belushi, que chegaram à estrela de Animal House. O que tornou o conflito deles particularmente acentuado foi a influência de Belushi sobre o resto do elenco. Como o rebelde residente do SNL, seu desdém aberto por Chase criou permissão para que outros expressassem sentimentos semelhantes. Nos seus últimos anos, antes da morte trágica, Belushi teria recusado projetos com Chase, inclusive um papel em Caddyshack, até garantirem que suas cenas seriam filmadas à parte. A rivalidade deles representava uma divisão fundamental entre a comédia comercial e a contracultura que definiu aquela era do humor americano. Após a morte de Belushi em 1982, Chase alegou que eles haviam se reconciliado, mas os mais próximos de Belushi contestaram essa versão. Como Dan Aykroyd teria comentado, eles eram como água e óleo até o fim. Damon Wayans. A colisão de Damon Wayans com Chevy Chase surgiu de uma breve e explosiva interação durante a curta passagem de Wayans pelo Saturday Night Live em 85. Como um jovem comediante tentando se firmar, Wayans encontrou Chase quando este último voltou como apresentador. Um encontro que teria consequências duradouras para ambas as carreiras. Meados dos anos 80 marcaram um período de transição para o SNL, com o produtor Dick Ebersol tentando reconstruir o programa após sua quase cancelamento. Wayans, contratado como ator de destaque, era frequentemente deixado de lado em papéis menores, com pouca chance de mostrar seu humor único. Enquanto isso, Chase, voltando como apresentador após o estrelato no cinema, exercia forte influência sobre o conteúdo do programa. Segundo várias fontes, surgiu tensão quando Wayans, frustrado por ser preterido em esquetes, decidiu improvisar numa cena onde atuava como figurante. Como policial com uma única fala, Wayans subitamente adotou uma caracterização afeminada que não estava no roteiro, uma atitude ousada para um novato. Chase, conhecido por sua rigidez com o roteiro, pelo menos com os outros, teria ficado furioso com Wayans por improvisar. Testemunhas nos bastidores descreveram uma discussão acalorada onde Chase supostamente fez comentários racialmente insensíveis que deixaram Wayans furioso. O ex-membro do elenco Jim Belushi relembrou o incidente numa entrevista de 2018. Damon tentava deixar a sua marca e Chevy simplesmente o calou. O que ele disse nunca seria aceito hoje. Nem eles deveriam ter voado. As palavras exatas permanecem contestadas, mas múltiplas fontes confirmam conotações raciais na crítica. A situação piorou ainda mais quando o produtor Lorne Michaels demitiu Wayans pela improvisação. Em entrevistas subsequentes, Wayans sugeriu que a influência de Chase desempenhou um papel nesta decisão. Fui demitido porque não seguia as regras, disse Wayans ao The Breakfast Club em 2015. Havia uma estrela que não valorizava minha contribuição. Enquanto Michaels afirma que a demissão foi só sua decisão, fontes internas indicam que as queixas de Chase sobre o amadorismo de Wayans tiveram grande peso. O incidente foi transformador para Wayans, que canalizou sua frustração para criar In Living Color com seu irmão Keenen, um programa de esquetes inovador que dava destaque a vozes cômicas negras e desafiou diretamente a abordagem do SNL à diversidade. O sucesso do programa representou uma poderosa repreensão tanto a Chase quanto ao establishment do SNL que havia marginalizado seus talentos. O impacto deste incidente virou lenda no SNL, com Wayans o usando como motor para seu sucesso posterior em In Living Color, um programa que desafiou diretamente a abordagem do SNL à diversidade. Anos depois, quando questionado sobre Chase, Wayans foi cauteloso, mas direto. Algumas experiências te ensinam exatamente que tipo de artista você não quer se tornar. A breve interação deixou uma impressão duradoura que moldou o estilo de liderança de Wayans quando ele ganhou o poder de moldar a comédia à sua maneira. Num documentário de 2019 sobre comediantes negros, Wayans refletiu: às vezes, as piores experiências criam as melhores oportunidades. Boys Your Eyes e o Jazz. Se eu não tivesse sido demitido, talvez nunca tivéssemos criado In Living Color. Então, de uma forma distorcida, eu deveria agradecer a Chevy Chase. O reconhecimento indireto encapsula perfeitamente como a influência negativa de Chase ironicamente desencadeou revoluções criativas que acabariam por ofuscar suas próprias contribuições para a comédia. Richard Dreyfuss.
O confronto entre Richard Dreyfuss e Chevy Chase durante a produção de Nothing But Trouble de 1991 representa um dos conflitos mais explosivos de Hollywood nos bastidores. O vencedor do Oscar, Dreyfuss, encontrou-se oposto a Chase nesta comédia malfadada, criando uma tempestade perfeita de personalidades fortes presas numa produção problemática. Dirigido por Dan Aykroyd, já enfrentava inúmeros desafios, um roteiro complicado, um orçamento crescente e preocupações do estúdio com o conceito bizarro. Colocar duas estrelas consagradas com abordagens drasticamente diferentes à atuação neste ambiente de panela de pressão revelou-se desastroso. Dreyfuss, que vinha de papéis dramáticos aclamados pela crítica em filmes como Tin Man e Always, abordou o material com sua intensidade característica, enquanto Chase apostava em sua persona cômica já conhecida. A tensão surgiu quase imediatamente, segundo membros da equipe. Dreyfuss, conhecido por sua preparação intensa e abordagem dramática, teria achado o estilo improvisado de Chase perturbador e pouco profissional. Richard chegava tendo estudado o roteiro meticulosamente e Chevy basicamente jogava tudo pela janela, disse um diretor assistente ao The Hollywood Reporter anos depois. A pressão do Richard subia a cada tomada. Um ponto de atrito era a tendência de Chase de quebrar o personagem e rir nos momentos mais sérios de Dreyfuss, algo que Dreyfuss interpretava como sabotagem deliberada. O maquiador Monty Westmore recordou ter de retocar a maquiagem de Dreyfuss repetidamente, pois ele ficava vermelho de raiva após as tomadas com Chase. O ponto de ruptura foi durante uma cena particularmente difícil, quando Chase supostamente sabotava deliberadamente as tomadas com improvisações que minavam a atuação de Dreyfuss. De acordo com várias fontes do set, Dreyfuss finalmente explodiu. Você está tentando sabotar este filme ou você é apenas um idiota por natureza? O set teria ficado em silêncio enquanto os dois atores eram separados pelos membros da equipe. O diretor Aykroyd, pego entre seu colega do SNL e sua estrela vencedora do Oscar, lutou para manter a paz. A assistente de produção Linda Fields descreveu a atmosfera. Dan tentava mediar, mas Chevy e Richard tinham visões tão fundamentalmente diferentes sobre como abordar o material que a reconciliação era impossível. Basicamente, filmávamos as cenas deles separadamente sempre que possível. Nos anos seguintes, Dreyfuss não poupou palavras sobre a experiência. Numa entrevista de 2009, ele chamou-a de a experiência mais dolorosa da minha vida e referiu-se a Chase como a pessoa mais desonesta que já conheci na minha vida. Quando lhe pediram para elaborar, Dreyfuss explicou: há uma diferença entre atores que são difíceis porque buscam a excelência e aqueles que são difíceis porque são valentões inseguros. Adivinhe em qual categoria Chevy se encaixa? O filme foi um fracasso de crítica e comercial, mas a rivalidade permaneceu, e nenhum dos atores voltou a trabalhar junto. Quando questionado sobre Chase numa retrospectiva de 2017 sobre sua carreira, Dreyfuss simplesmente disse: trabalhei com talentos extraordinários na minha carreira. Te sou na minha porbiel. Ele não era um deles. O confronto deles exemplifica como diferenças criativas, combinadas com personalidades fortes, podem criar inimigos duradouros em Hollywood e descarrilar projetos promissores. As rivalidades de Hollywood seguem padrões, choques de ego, diferenças criativas e lutas por poder. Mas alguns conflitos são mais profundos, afetando produções inteiras e remodelando carreiras. À medida que avançamos para anos mais recentes, o padrão de alienação de Chase continuou numa nova geração de artistas. Joel McHale. A tensão entre Joel McHale e Chevy Chase durante o tempo deles em Community da NBC representa um dos conflitos mais recentes e bem documentados de Chase. Como colegas de elenco na série de comédia Cult, a relação deles se deteriorou nas 4 primeiras temporadas do programa, de formas que se tornaram públicas e afetaram toda a produção. McHale, como protagonista e produtor executivo em temporadas posteriores, viu-se na desconfortável posição de mediar entre um Chase cada vez mais difícil e a equipe criativa de Dan Harmon. O conflito surgiu num programa aclamado pela crítica, mas constantemente à beira do cancelamento, adicionando pressão a um ambiente de produção já estressante. Os problemas começaram sutilmente com McHale, o protagonista e produtor executivo, cada vez mais forçado a mediar entre Chase e a equipe criativa.
Segundo os integrantes do elenco, Chase reclamava com frequência sobre o roteiro, o cronograma de gravação e os momentos mais ofensivos de seu personagem Pierce Hawthorne. McHale, comprometido com a visão da série, muitas vezes se viu defendendo as escolhas do criador Dan Harmon contra as objeções de Chase. A atriz Yvette Nicole Brown revelou mais tarde em entrevista ao The New York Times: Joel levou a pior porque ele era o número 1 na lista de chamadas. Ele tinha que ser o adulto na sala quando Chevy tinha seus momentos. Esses momentos, segundo relatos, incluíam recusar gravar cenas, exigir reescritas minutos antes de filmar e abandonar o set insatisfeito, conduta que afetava a agenda de McHale. À medida que a série avançava, cada vez mais vocal sobre sua insatisfação, declarando de forma notória que as sitcoms eram a forma mais baixa de televisão. McHale, que havia construído sua carreira como apresentador de The Soup antes de conseguir o papel em Community, viu esses comentários como ataques pessoais às suas escolhas de carreira. Numa filmagem tensa de episódio da terceira temporada, Chase teria dito a McHale: "Eu fazia filmes quando você ainda apresentava aquele programa de clipes lixo." Segundo testemunhas, McHale respondeu com seu humor seco característico: "Sim, mas eram bons filmes." A situação atingiu um ponto de ruptura durante a quarta temporada, quando Chase teria usado insultos raciais ao expressar frustração com o diálogo de seu personagem. McHale, junto ao elenco, confrontou Chase sobre sua conduta. Em suas memórias de 2016, Thanks for the Money, McHale abordou a situação com cuidado. Trabalhar com Chevy foi uma lição valiosa de paciência e profissionalismo. Houve dias que testaram a determinação de todos. Nos bastidores, McHale teria sido fundamental para impor limites, incluindo a implementação de um sistema de 3 avisos para o comportamento de Chase durante a quarta temporada. O assistente de produção, Alex Spencer, disse ao The AV Club: "Joel literalmente ficava na porta às vezes e dizia: 'Não pode sair ainda, não terminamos a cena.'" Ele virou o domador de Chase por padrão. O que distinguia essa rivalidade era a abordagem de McHale, mantendo o profissionalismo e estabelecendo limites. Quando Chase deixou o programa após a quarta temporada, McHale publicamente agiu com dignidade, mas em particular expressou alívio aos colegas. Em entrevistas posteriores, McHale usou linguagem diplomática que os insiders da indústria reconhecem como desprezo mal disfarçado. Chevy trouxe desafios únicos ao set que nos ajudaram a todos a crescer como artistas. A experiência em Community cimentou a reputação de Chase como difícil, enquanto elevou a posição de McHale como alguém que conseguia lidar com personalidades desafiadoras e proteger os interesses do programa. Donald Glover. O conflito de Donald Glover com Chevy Chase em Community se destaca por suas dimensões geracionais e raciais. Como o membro mais jovem do elenco principal, Glover representava uma nova abordagem à comédia que contrastava fortemente com o estilo de Chase, uma diferença que Chase, alegadamente, custou a aceitar desde o início da sua colaboração. Quando Community começou a ser filmado em 2009, Glover era ainda um talento promissor, com créditos anteriores como roteirista de 30 Rock e atuações com o grupo de sketches Derrick Comedy. Chase, apesar de sua fama em declínio, ainda mantinha o peso de sua lenda dos anos 70 e 80. Isso criou um desequilíbrio de poder imediato que se manifestou de formas desconfortáveis no set. De acordo com relatos de membros do elenco e da equipe, Chase fez comentários racistas a Glover durante o tempo em que trabalharam juntos. Num perfil da New Yorker de 2018, Glover recordou: "Chevy foi o primeiro a perceber que eu era engraçado. Incha com Beisena com Gurtia. Eu me fiz presente dentro dele, e ele imediatamente se sentiu ameaçado." Esse reconhecimento do talento de Glover, combinado com um ressentimento aparente, criou uma dinâmica singularmente desconfortável. Durante as filmagens da segunda temporada, Chase supostamente interrompeu as cenas de Glover várias vezes com conselhos desnecessários sobre comédia física, uma especialidade que Chase considerava ser seu próprio domínio. A coordenadora de roteiro Sarah Bidens disse a Vulture: "Era desconfortável de assistir porque Donald tinha claramente sua própria abordagem que funcionava brilhantemente, mas Chevy parecia determinado a fazê-lo agir à sua maneira." A situação se intensificou à medida que a estrela de Glover subia rapidamente com sua carreira musical como Childish Gambino e oportunidades de atuação em expansão. Chase teria dito a Glover: "As pessoas acham você mais engraçado porque é negro." Um comentário que ofendeu Glover, mas que ele usou como inspiração criativa. "Eu via Chevy apenas como alguém com medo", Glover disse mais tarde a The New Yorker, mostrando notável inteligência emocional sobre a situação. "Não posso ajudá-lo, porém. Ele está seguindo seu próprio caminho." O membro do elenco, Danny Pudi, descreveu ter testemunhado um momento de tensão particular. Donald soube lidar com a situação com tamanha graça. Ele apenas acenou com a cabeça e, em seguida, improvisou uma cena que fez toda a equipe cair na gargalhada. Show, tu se acha.
Era como ver a tocha ser passada, quer Chevy quisesse passá-la ou não. As consequências se estenderam além do relacionamento pessoal deles para afetar a direção criativa do programa. O criador da série, Dan Harmon, declarou publicamente que a forma como Chase tratou Glover influenciou sua decisão de dar mais destaque ao personagem de Glover, Troy Barnes, usando efetivamente a negatividade de Chase para elevar a posição de Glover. Comecei a escrever mais para o Donald, em parte porque ele era tão bom, mas também, admito, porque irritava claramente o Chevy. Harmon confessou no seu podcast Harmontown. Quando Glover deixou o programa na 5ª temporada para buscar outras oportunidades, especialistas da indústria notaram que escapar da dinâmica tóxica e provavelmente foi um fator. Numa rara confissão, durante uma entrevista em 2016, Glover admitiu: alguns ambientes de trabalho a gente só conta os dias para ir embora, sabe? Quando perguntado se ele estava a referir-se à Community, ele simplesmente sorriu e mudou de assunto. O conflito deles ilustra como atitudes antiquadas colidiram com sensibilidades modernas num cenário de comédia em constante evolução. As consequências falam por si. A carreira de Chase continuou a declinar depois de Community, enquanto Glover emergiu como um dos talentos multifacetados mais celebrados de sua geração, com Atlanta, grandes papéis no cinema e música vencedora do Grammy, uma trajetória de sucesso que se apresenta como talvez a resposta mais eloquente ao tratamento desdenhoso de Chase. Dan Harmon. O atrito entre o criador de Community, Dan Harmon, e Chevy Chase é talvez a rivalidade mais pública e amarga desta lista, desenrolada não só nos bastidores, mas em áudios vazados, declarações e posts em redes sociais. Como showrunner que escalou Chase como Pierce Hawthorne, a relação de Harmon com o veterano da comédia degenerou em guerra aberta que alterou o rumo da amada série cult. As sementes do conflito surgiram no episódio piloto. Segundo relatos da sala de roteiristas, Chase frequentemente questionava a visão de Harmon para o personagem, sugerindo que Pierce fosse mais simpático e menos um contraponto preconceituoso. Harmon, conhecido por extrair elementos de personagens da própria vida, havia escrito Pierce especificamente como uma figura emocionalmente atrofiada, representando seus piores medos sobre o envelhecimento. Este desacordo fundamental sobre o personagem criou uma tensão criativa imediata. As tensões começaram durante a 1ª temporada da série, quando Chase frequentemente expressava insatisfação com seu personagem e o cronograma de filmagem. De acordo com a equipe de produção, Chase frequentemente saía do set mais cedo, ou se recusava a filmar certas cenas com as quais ele não concordava. Harmon, perfeccionista, via o comportamento de Chase cada vez mais prejudicial à sua visão criativa. A escritora Megan Gans lembrou: Dan reescrevia até às 4 da manhã para melhorar os roteiros, e então Chevy se recusava a dizer as falas. Era de partir o coração ver isso. Na 2ª temporada, a relação de trabalho deles havia se deteriorado a ponto de se comunicarem principalmente por intermediários. Chase enviava notas sobre os roteiros aos produtores, em vez de falar diretamente com Harmon. Em resposta, Harmon passou a escrever o personagem de Chase cada vez mais como alvo de piadas, um ciclo passivo-agressivo que a designer de produção Denise Pizzini descreveu como 2 pessoas criativas, encontrando maneiras cada vez mais criativas de expressar sua aversão um pelo outro. A situação explodiu na festa de encerramento da 3ª temporada, quando Harmon tocou uma mensagem de voz cheia de palavrões de Chase para todo o elenco e equipe reunidos, uma humilhação pública que Chase jamais perdoou. Na mensagem de voz, que mais tarde vazou online, Chase foi ouvido chamando o programa de uma porcaria de sitcom medíocre e atacando pessoalmente as habilidades de escrita de Harmon. A decisão de Harmon de tocar esta mensagem privada publicamente cruzou um limite que muitos na indústria, mesmo aqueles simpáticos à sua posição, consideraram antiprofissional. Chase retaliou com seus próprios ataques verbais, alegadamente usando insultos raciais durante um colapso no set sobre o diálogo de seu personagem. A rivalidade tornou-se tão tóxica que a Sony Pictures Television foi forçada a intervir. O produtor executivo Chris McKenna disse ao The Hollywood Reporter: "Foi além de um choque de personalidades para algo que estava afetando toda a produção." Ninguém estava feliz em vir trabalhar. Nos anos seguintes, Harmon tem sido notavelmente franco sobre o conflito. No seu podcast, Harmontown, ele reconheceu o seu papel. "Eu fui vingativo e pouco profissional, mas ele era genuinamente perturbador e tóxico." Harmon descreveu escrever episódios imaginando formas de tornar Chase infeliz, uma abordagem criativa que ele depois admitiu ser autodestrutiva e injusta para os outros atores e equipa. Após a 3ª temporada, Harmon foi demitido e depois recontratado, enquanto Chase deixou o programa permanentemente na 4ª.
Quando Harmon retornou para a quinta temporada, ele escreveu uma despedida metatextual ao personagem de Chase, que muitos críticos viram como um golpe final na rivalidade. O episódio mostrou Pierce morrendo fora de cena, seu último ato sendo rotular os membros do grupo de estudo com avaliações dolorosamente precisas de suas falhas, uma escolha narrativa que espelhava a capacidade de Chase de identificar inseguranças alheias na vida real. A rixa deles representa a tempestade perfeita de diferenças criativas, lacunas geracionais e personalidades voláteis. Mesmo anos depois, Harmon descreveu trabalhar com Chase como um inferno psicológico, e Chase chamou Community de um grande erro em sua carreira. O conflito deles acabou afetando a trajetória da série, a experiência do elenco e suas respectivas reputações na... Um conto de advertência sobre o que ocorre quando a colaboração criativa vira animosidade pessoal. Desde o SNL nos anos 70 até Community nos anos 2010, a carreira de Chevy Chase foi definida tanto por seu talento cômico quanto por seus conflitos interpessoais. O padrão que emerge dessas rivalidades revela uma figura complexa, cujas dificuldades em colaborar se tornaram tão lendárias quanto suas performances, o que faz alguém tão talentoso gerar tamanha animosidade consistente de colegas. Psicólogos da indústria sugeriram que o comportamento de Chase exibe sinais clássicos de insegurança mascarada por arrogância, uma combinação que cria dinâmicas de trabalho particularmente difíceis. Sua transição da televisão para o cinema e de volta à televisão acompanhou mudanças nas dinâmicas de poder que podem ter exacerbado essas tendências. A ex-colega Jane Curtin observou certa vez: Chevy é mais feliz como estrela incontestável. No instante em que divide os holofotes, os problemas começam. O aspecto geracional dos conflitos de Chase é particularmente revelador. Suas primeiras desavenças com colegas do SNL ocorreram durante a transição da comédia dos anos 70, influenciados pelo stand-up, para os anos 80, mais colaborativos e focados em elenco. Quando ele se juntou à Community em 2009, o cenário da comédia havia se transformado completamente, abraçando a diversidade e a nuance de maneiras que contrastavam fortemente com o histórico de comédia física ampla de Chase. Cada nova geração de artistas parecia desencadear suas respostas defensivas com mais intensidade. A autoconsciência de Chase sobre esses padrões permanece questionável. Em raros momentos de reflexão, ele reconheceu ser difícil, mas tipicamente atribui o atrito aos seus altos padrões, e não ao seu comportamento. Numa entrevista de 2018, ele afirmou: "Sou difícil porque me importo com o produto, de o Inch e Smith Iowa. Sou difícil porque sei o que funciona." Essa perspectiva contrasta fortemente com os relatos consistentes daqueles que trabalharam com ele, que descrevem um comportamento que mais prejudicava do que elevava as produções. O custo desses conflitos vai além dos relacionamentos pessoais, atingindo o legado criativo de Chase. Enquanto contemporâneos como Bill Murray evoluíram seus estilos de comédia e encontraram novos públicos ao longo das décadas, Chase tem lutado para manter a relevância. Sua recusa ou incapacidade de se adaptar a novas sensibilidades cômicas, evidenciada por conflitos com artistas mais jovens como Donald Glover, limitou suas opções de carreira e diminuiu sua influência na comédia contemporânea. Talvez o aspecto mais revelador das brigas de Chase seja como elas contrastam com sua persona na tela. Os personagens arrogantes e autoconfiantes que ele interpretava tão eficazmente parecem refletir elementos de sua personalidade real, mas sem o calor ou as qualidades redentoras que tornavam esses personagens, em última análise, cativantes. A lacuna entre o Chevy Chase que o público amava na tela e o homem que seus colegas encontravam por trás das câmeras representa uma das desconexões mais fascinantes de Hollywood. Com Chase a entrar nos seus últimos anos, a questão é se esses padrões definirão seu legado. Será ele lembrado principalmente por criar personagens icônicos em filmes como Caddyshack, Fletch e a série Férias? Ou a sua reputação como o ator mais difícil de Hollywood ofuscará essas conquistas? A resposta provavelmente depende se Chase conseguirá eventualmente reconhecer e se reconciliar com o rastro de relacionamentos desfeitos que acompanha suas impressionantes contribuições cômicas. Perdemos algum grande conflito de Chevy Chase? Há outras brigas notórias de Hollywood que gostariam que explorássemos a seguir? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais mergulhos profundos nas personalidades mais fascinantes do entretenimento. Até a próxima!